Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Hoje faremos uma introdução ao assunto estatística, direcionado mais para a prova do Enem. Vamos falar sobre variáveis e suas formas de representações não gráficas, porque a representação gráfica vai ser tratada em outro vídeo. Vamos lá? Bom, o que é a população? É importante você saber a diferença entre a população, censo e amostra, ok? Olha só, a população basicamente é o conjunto universo, tá? Em outras palavras, é o conjunto ao qual, nós queremos obter uma informação, e cujos elementos possuem pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, quando você faz uma verificação dentro de uma sala de aula, faz uma pergunta para todos os alunos da sala de aula, a população é aquela sala de aula. Quando se faz um questionário para os alunos de uma escola, aí a população vai ser todos os alunos da escola. Pode ser, por exemplo, a população brasileira. Então é o conjunto universo que tem uma característica em comum. Pode ser um local pequeno, pode ser um local maior, certo? Ok. O que é um censo, Censo, tá? Você deve ouvir falar muito do censo do IBGE, que ocorre de 10 em 10 anos. É um exemplo muito bom de censo. Tá? O último censo ocorreu no ano de 2010, estava previsto em 2020, não ocorreu, e ocorrer agora este ano de 2021, parece que não vai ocorrer também. Mas basicamente, qual a ideia do censo? A ideia do censo é abranger todos os elementos da população. Então a ideia é você conseguir fazer as perguntas necessárias, para toda a população brasileira. Eu sei que na prática isso é meio que impossível, você não consegue encontrar todas as pessoas do Brasil, Mas a ideia do censo é tentar abranger realmente todos os elementos da população. Diferente da amostra. Tá certo? Olha, a amostra, basicamente, é um resultado estatístico que abrange o que? Apenas uma parte da população. Perceba que a amostra, você não vai fazer a pergunta para todas as pessoas. Você, por exemplo, está muito acostumado, em época de eleições, ter a questão lá das pesquisas, as pesquisas eleitorais. Você percebe, por exemplo, que no Brasil tem mais de 100 milhões de eleitores, mas a pesquisa só abrange 1.500 pessoas, 2.500 pessoas. Por quê? Porque a pesquisa, basicamente, ela pega uma amostra, que é só uma parte da população, um subconjunto da população. Mas, muito importante, a amostra, ela tem de ser o quê? Ela tem de ser representativa do todo, tá? Por exemplo, eu não posso fazer uma pesquisa para presidente do Brasil e pesquisar só as pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo. Ou pesquisar só as pessoas que moram em Salvador. Não, eu tenho de fazer uma representatividade do todo. Então eu tenho de pegar diversas pessoas no país inteiro. E detalhe, respeitando a proporção. Por exemplo, o estado de São Paulo ele é um estado que tem uma maior população. Então a amostra tem que ter mais pessoas de São Paulo. O estado do Pará, por exemplo, tem muito menos pessoas do que o estado de São Paulo. Então o número de pessoas pesquisadas aqui do Pará tem de ser menor proporcionalmente. Então a amostra ela pega só uma parte da população, mas tem que ser uma parte representativa do todo, tá? Pessoal, não faça confusão, A estatística é uma ciência, tá? Nós estudamos aqui em matemática para o Enem, porque está previsto dentro do conteúdo de matemática. Mas a estatística é uma ciência, digamos assim, uma ciência independente, tá? E assim, quando ela é feita de maneira séria, tá? Essa amostra feita e coletada de maneira séria, ela consegue dar uma boa estimativa, assim, da previsão dos resultados das eleições. Infelizmente, alguns institutos de pesquisa não são confiáveis e, digamos assim, fazem com que a estatística pareça que perca, faz com que ela perca a credibilidade. Mas, cuidado, não é a ciência que está com problema aqui. O problema realmente é a má intenção dos institutos de pesquisa, certo? Continuando. O que é uma variável, A variável, basicamente, é o objeto da pesquisa, tá? É o objeto da pesquisa que interessa estatisticamente, tá certo? Então, quando eu chego numa sala de aula e pergunto de que escola o aluno veio, isso é uma variável, tá? Quando na época das eleições alguém pergunta em quem você vai votar, isso é uma variável, porque o objeto da pesquisa é o que eu quero saber. E o nome é variável justamente porque admite o quê? Diferentes valores. Cada pessoa dá uma resposta que pode ser diferente, pode até ser igual, mas pode ser diferente. Tranquilo? Então essa é a ideia de variável, é o objeto da pesquisa. É basicamente o que a pessoa pergunta, o que ela quer saber, ok? Então, a variável ela tem algumas subclassificações, é importante você saber.
O que é a variável qualitativa, né? Ó? Qualitativa. Você tem de lembrar que a variável qualitativa não é um número, tá? Não é um número. Ok? Em outras palavras, a variável qualitativa são aquelas que representam uma qualidade, um atributo ou uma preferência como resultado. A resposta não vai ser um número. Então, olha só. Exemplo, quando eu pergunto qual o curso que você pretende fazer para o vestibular, você não vai me responder um número. Olha, eu vou fazer o curso 28. Não, né? Você vai responder medicina, direito, matemática, educação física, tá? Perceba que é uma preferência, né? Se eu pergunto qual a sua cor que você mais gosta, também é uma variável qualitativa. Se eu perguntar qual é o seu sexo, tá? Uma variável qualitativa. Perceba, não é um número a resposta, tá? É uma qualidade, uma preferência ou um atributo. Ok, a variável quantitativa é aquela que é representada por um número. Então a quantitativa, sim, a variável quantitativa é um número, tá? Ok, só que a quantitativa ela tem uma subclassificação, que seria o quê? Primeiro, a variável quantitativa discreta, tá? O que é uma variável quantitativa discreta? A resposta, pessoal, é um número natural, tá? Então, se alguém lhe faz uma pergunta e você responde um número natural, em outras palavras, um número que você pode, digamos assim, contar, você vai contar, então é uma variável quantitativa discreta. Exemplo, número de alunos da sala. Se eu chegar a uma sala de aula e perguntar para o professor que estiver dando aula quantos alunos tem na sala, ele vai, digamos, contar, né? Ele vai me responder um número natural. Número de canais de televisão que a sua TV pega é um número natural. Se eu perguntar quantos irmãos você tem, você vai responder um número natural, você vai contar, tá? Então essa é a variável discreta. Já a variável contínua, tá? A variável contínua, ela é um número real como resposta, tá? Em outras palavras, ela pode dar um número quebrado, ela pode dar um número decimal, ela pode dar um número fracionário. E a ideia da variável contínua, geralmente, é quando você pode medir. Então entenda aqui, a variável contínua, não é que a variável contínua não possa dar um número natural, ela pode, mas a variável contínua ela pode dar qualquer coisa, ela pode dar um natural, pode dar um número fracionário, pode dar um número decimal e geralmente você mede. Exemplo, se eu perguntar qual a sua massa, qual o seu peso, entre aspas, né, qual a sua massa, você pode até me responder um número natural, tipo 60 quilos, mas você pode responder um número fracionário, tipo 60,280 quilos, por exemplo. Então perceba, é uma variável que quantitativa contínua. Comprimento, qual o seu comprimento, qual a sua estatura, por exemplo. Você pode responder certinho, 2 metros, né? Pessoal, olha só que pessoa de estatura grande, né? Mas você pode responder quebrado, tipo assim, 1,78, por exemplo, metro. Perceba. Então essa é a ideia de uma variável quantitativa contínua. Isso já caiu em prova, ainda não constou no Enem, mas já caiu em outra prova, tá, de vestibular. Vamos dar uma olhada? Questão da UEPA. Em estatística, as variáveis são classificadas como qualitativas, certo? E quantitativas, isso mesmo. Quando quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Ok, exatamente isso que nós vimos há pouco. Ele só não explicou o que é cada uma, né? Mas também fica muito fácil a questão. Com base nas variáveis apresentadas, podemos afirmar que essa questão ela tinha uma tabela antes. Eu não quis colocar porque não vai ser necessário, tá? Olha só, as cores, né? O que as cores são quando você escolhe uma cor? Se eu pergunto qual a cor que você prefere, é quantitativa? Não, a cor é uma variável qualitativa. Você não vai me responder um número, tá? Pessoal, não viaja na maionese. Eu sei que, por exemplo, no computador, uma cor específica, ela tem um número lá, naquela dimensão, ok? Mas aqui eu estou falando no dia a dia, no comum, tá? Não vamos tentar passar para computador, porque se eu passar para computador, para digital, tudo vai ser número, tá? Não confunda as coisas, não viaja na maionese, tá? Então a cor, você vai responder azul, preto, vermelho, não vai me responder um número, então não é quantitativa. Número de filhos, ok. Número de filhos é quantitativa. Tá? De uma família costuma uma variável quantitativa, perfeito. Discreta, exatamente, porque você conta, né? Tá? Dá um número natural. O casal tem 1, 2, 3, 7 filhos, né? Tá certo? Resposta letra B de abóbora, abacate, abacaxi. Brincadeira, doutores, né? B de brincadeira. E nós já achamos a resposta, mas dá uma conferir nas outras alternativas. Número de minutos, ok. Número de minutos é como o nome é um número, né? Não é qualitativo, tá? Tá uma variável quantitativa, tá certo? Pessoal, é quantitativa discreta ou quantitativa contínua? Bom, o número de minutos normalmente é quantitativa contínua, porque você pode responder, por exemplo, 1,28 minutos, tá? Ok.
O tipo de resíduo, tá? Tipo de resíduo lá, metal, né? Tá? Papel, essas coisas, sólido, é uma variável quantitativa? Não, não é quantitativa. Contínua pior ainda, né? Não é nem quantitativa. Tipo de resíduo, metal, orgânico. Você vai responder metal, orgânico, lá nos, digamos, recipientes de reciclagem, né? Então, tipo de resíduo é qualitativo. Quantidade de litros, tá? Quantidade de litros qualitativa de jeito nenhum, né? Quantidade de litros é variável quantitativa. Normalmente ela é contínua. Você pode responder 8,9 litros, por exemplo. Ok, então confirmando a resposta à letra B de abóbora, abacate, abacaxi. Vamos seguir agora com o quê? Com a parte de representação da variável. Nós vamos ver como as variáveis são representadas. Lembrando que o vídeo de hoje nós não vamos entrar na parte de gráficos. Isso será visto no próximo vídeo, ok? Olha só, a primeira maneira de representar a variável é por dados brutos. Como seria isso? Como o nome sugere, né? Aquela coisa bruta mesmo, assim, você pegou digamos assim, no afoito mesmo, do jeito que apareceu você anotou, olha. Então são resultados das variáveis dispostos o quê? Aleatoriamente, tá? Então eles são dispostos aleatoriamente. Um exemplo vai esclarecer melhor isso. Um professor perguntou para 20 alunos de uma turma qual a idade. Ó. Perceba, quando ele pergunta qual a idade, perceba que é uma variável quantitativa, né? Tá? Olha só, que cada um possuía. Ele foi anotando, ó. Então ele foi perguntando de um a um e foi anotando no caderno e o resultado foi o seguinte. Ó. Perceba, ele foi perguntando, você tem quantos anos? Ele respondeu 17. Aí perguntou para o outro 16, perguntou para o outro 16, perguntou para o outro 17, perguntou para o outro 15, assim por diante. Ele foi anotando no papel. Perceba que os dados, eles são chamados de dados brutos. Por quê? Porque eles estão dispostos aleatoriamente aqui. Eu não tenho uma ordem nem crescente nem decrescente. Então isso é chamado de dados brutos. A próxima maneira de representar uma variável é por rol. Ó, o que é um rol? São resultados dispostos o quê? Em determinada ordem. Perceba que você já organiza. O rol, então, é os dados brutos, só que em ordem, organizado. Pode ser crescente ou decrescente. Então, essa mesma pesquisa aqui, o professor pode pegar esses números aqui e colocar em ordem crescente. Ó, vai ficar assim, ó, tá? Pegando esses números todinhos, colocando em ordem crescente, vai ficar 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17 e assim por diante. Então perceba que agora, isso aqui já é um rol. Por quê? Porque está em ordem crescente. Vamos para a terceira maneira de representar uma variável, tá? Assim, antes disso, observação. O que é frequência absoluta? Pode ser chamado só de frequência ou de frequência absoluta. Frequência é o número de vezes que aparece cada elemento da variável, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, você percebe que 17 anos, ó, 17 anos, tá? Você aparece quantas vezes aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, ó. Então ele possui o que? 17 anos possui frequência igual a 8. Por quê? Porque aparece 8 vezes. Então frequência ou frequência absoluta é quantas vezes aparece lá o resultado da variável. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Qual a frequência absoluta de 15 anos? Ó? Você vai me responder o que? 2. Por quê? Só 2 alunos têm 15 anos. Então isso que é frequência absoluta. É quantas vezes aparece lá o elemento da variável. Ok, agora sim vamos para a próxima representação gráfica, que é tabela de dados agrupados, ó, frequência em dados agrupados ou dados em tabela. Ok, olha só, a pergunta que o professor fez ainda agora, nós vimos de maneira de dados brutos, nós vimos de maneira de rol, mas eu posso colocar numa tabela, ó, ficaria assim, ó, tá? Olha só para esclarecer, né? Dados em tabela é a forma de representar os resultados da variável de forma tabulada, de modo que seja indicado cada elemento, ó, tá? Então eu vou colocar o elemento, por exemplo, 15 anos e a sua frequência, quantas vezes aparece, tá? Exemplo aqui, ó. Eu peguei o mesmo exemplo anterior, olha, e coloquei os elementos e a frequência, ó, tá? Os elementos vai ser as idades e a frequência seria o número de alunos, quantas vezes os alunos aparecem. Perceba, é o mesmo exemplo anterior, 15 anos, 2 alunos, 16 anos, 6 alunos, 17 anos, 8 alunos, 18 anos, 4 alunos, certo? Muito tranquilo, né? Vamos lá. Próxima maneira de representar é uma tabela de frequência em dados agrupados em classe, que eu posso chamar de tabela em classe. Olha só, o que eu posso fazer de observações? A primeira é que a forma em classe, a forma de tabela em classe, é uma forma de representar os resultados da variável de forma tabulada, só que de modo que sejam indicados o que? Os intervalos, que seja indicado as
faixas para os elementos de suas respectivas frequências. Perceba, qual é a diferença para a tabela de agora? Você vai ver que a tabela de agora eu colocava cada elemento do lado esquerdo, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Aqui não, eu vou colocar faixas de tanto a tanto, de tanto a tanto. Vou já mostrar o exemplo. Outra observação é que ela é muito utilizada, ó, essa tabela em classe, ela é muito utilizada em variáveis o quê? Variáveis quantitativas contínuas, tá? Vou já explicar por quê. Vamos pegar um exemplo. Sim, um detalhe muito importante, ó. Não está previsto no programa do Enem, tá? O cálculo, cuidado, o cálculo das medidas de quê? De centralidade e dispersão para esse tipo de representação aqui, ó, tabela em classe, tá? Então, para esse tipo de tabela aqui, ó, vou colocar logo o exemplo. Ele não vai pedir dessa tabela aqui a média, a moda, a mediana, não vai pedir o desvio médio, a variância, o desvio padrão, ele não vai pedir para esse tipo de tabela aqui. Pessoal, não confunda. Eu não estou dizendo que esse tipo de tabela não consta no Enem. Ele pode constar sim. O que ele não vai pedir é uma medida de centralidade. Ele não vai pedir uma média dessa tabela aí, tá? Ele não vai pedir uma mediana, ele não vai pedir um desvio padrão, tá? Mas essa tabela aqui, ela consta em prova, tá? Ele só não vai fazer essas perguntas. Então, olha só. De novo, por que ela é chamada tabela em classe? Ó? Porque ela tem faixas, ó. Perceba que a primeira faixa é de R$0 a 1.100. Aí eu tenho aqui, nesse exemplo aqui, ó, 20 famílias. A segunda faixa de 1.100 a 2.200. Eu tenho aqui 40 famílias. Perceba que quando eu organizo em tabela e coloco aqui faixas, início, fim da faixa, início, fim da faixa, eu tenho uma tabela em classe. Ela é representada por intervalo de valores ou em faixas. Ok? Muito importante esse assunto aqui, né? É bom você saber diferenciar as duas tabelas, certo? Bom, em prova do Enem, esse assunto de tabela ele é muito cobrado a parte assim de interpretação de tabela. Ele não vai perguntar os nomes das tabelas, né, como nós vimos há pouco. Claro que você tem que saber para ficar mais fácil até de interpretar e resolver. Mas ele vai fazer algumas perguntas básicas sobre a tabela. Se você entender a tabela e souber interpretar, vai ficar tranquilo, certo? Vamos às duas questões de hoje, tá? Sobre a parte de tabela, né, que nós já fizemos um exemplo. Só um detalhe importante, esses dois exemplos aqui, eles poderiam muito bem ser encaixados lá no assunto de problemas que envolvem 4 operações, tá? Se você quiser, vai aparecer um card aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube, sobre esse vídeo do problema sobre as 4 operações, que também envolvem tabelas, ok? Vamos dar uma olhada aqui. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas, tá? A ordenação é feita de acordo com as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Muito importante, ó. A ordenação ela é feita pelas medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, não é pelo total, tá? Tem que ser, primeiro, ver quem tem mais ouro. Aí, empatou, vai depois para ver quem tem mais prata. Se empatou, depois vai para quem tem mais bronze. Então, a ordem de classificação é, tá? Primeiro, ver quem tem mais ouro. Depois que vê quem tem mais prata, depois ver quem tem mais bronze. Certo? Ok, ó. Isso aqui, ó. Lembrando que foi um dia específico nas Olimpíadas, tá? O Brasil estava em sexto aqui nesse dia. Ok, continuando. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, então ele está fazendo uma hipótese aqui, de eu pegar Brasil e Argentina, formar um único país e somar as medalhas, tá? Ele quer saber, ó, qual é a posição que vai ocupar agora esse novo país, né? Formado por Brasil e Argentina. Muito fácil. Eu vou olhar aqui, ó, a tabela, ó. Vou pegar aqui Argentina, vou pegar aqui Brasil e vou somar os dois e formar digamos, um país só. Só somar o número de medalhas e ver o que vai acontecer, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse quadro aqui embaixo, ó, país Brasil mais Argentina. O que eu vou fazer com o ouro aqui, ó? Somar 3 mais 2, ó, que vai dar 5, tá? Perceba aqui, com 5 medalhas de ouro, este novo país, ó, já vai ficar empate com os Estados Unidos aqui, ó, em segundo, né? Aí temos que ver prata. Prata eu vou fazer o que? Vou pegar, somar, né, ó, 2 de Argentina com 5 do Brasil vai dar quanto? 7 medalhas de prata. Perceba que esse novo país com 7 medalhas de prata ainda está em empate com os Estados Unidos aqui no segundo lugar. E para finalizar, eu vou pegar aqui as 2 medalhas de bronze da Argentina mais as 3 do Brasil. Eu vou ter 5 medalhas de bronze, ó. Então esse novo país vai ter 5 de ouro, vai empatar com os Estados Unidos. Vai ter 7 de prata, vai empatar com os Estados Unidos, porém vai ter 5 de
Bronze, então vai ter uma a mais, ó, uma a mais que os Estados Unidos aqui. Então, no final das contas, esse país aqui, Brasil mais Argentina, vai ficar na frente dos Estados Unidos, lá no desempate do bronze, ok? Repetindo, ó, Brasil mais Argentina junto tem 5 de ouro, tá empate com os Estados Unidos. 7 de prata, tá empate com os Estados Unidos. Mas tem 5 de bronze, então vai ter uma a mais que a dos Estados Unidos. Então, esses dois países juntos aqui, eles vão para cá, ó, para o segundo lugar na frente dos Estados Unidos. Então, a resposta é a letra B, de abóbora, abacate, abacaxi. Que isso, gente? B de bacana. Pronto. Vamos ao último exemplo de hoje. Mas antes disso, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, dar aquele like de vídeo, dar uma força pro seu amigo aí, né? E inscreva-se no canal, que eu não vou sossegar até você tirar uma nota boa no Enem, uma excelente nota no Enem em matemática. Vamos ao último vídeo de hoje, último exemplo de hoje. Enem 2016 PPL, né, ou segunda aplicação. Vamos lá. Para que o pouso de um avião seja autorizado em um aeroporto, a aeronave deve satisfazer necessariamente as seguintes condições de segurança. Então são 3 aqui, ó, tá? Ok. A envergadura da aeronave, maior distância entre as pontas das asas do avião, deve ser no máximo igual à medida da largura. Então, a envergadura tem que ser no máximo igual à medida da largura. Importante. O comprimento tem que ser quanto? Não, ok? Da aeronave deve ser o quê? Inferior a 60 metros. Que mais? A carga máxima, que é a soma das massas da aeronave, né? E sua carga não pode exceder 110 toneladas. Ok. Suponha que a maior pista desse aeroporto tenha 0,45 km de largura, tá? 0,045 km de largura. E que os modelos de aviões utilizados pelas empresas aéreas que utilizam esse aeroporto sejam dados na tabela. Então tá aqui, ó. Tem uma tabela que tem as dimensões, tá? Que seria o que? O comprimento e a envergadura. Que mais? Tem também a carga máxima, né? Ó. Tá? E tem os modelos aqui que são 5. Cuidado aqui, ó, que a carga máxima está em quilo, né? Ó, e aqui está em tonelada. Então eu vou ter que transformar. Outra coisa aqui, ó, a tamanho da pista aqui, ó, tá em quilômetros. Eu vou ter de mudar aqui, ó, tá, para metro, porque tá tudo em metro, tá? Ok, mas continuando aqui para poder a gente fazer isso. Os únicos aviões aptos, ó, ele quer saber os únicos aviões aptos a pousar nesse aeroporto de acordo com as regras de segurança são, ó, quais são os únicos aviões aptos? Ok, o que eu vou fazer? Eu vou analisar item por item. O primeiro item é a envergadura, ó, tá? A envergadura tem que ser no máximo igual à medida da largura da pista, ó. A envergadura, então, a largura da pista aqui, ó, é 0,045 km. Como é que eu transformo isso para metro? É só multiplicar por 1000, ó, tá? 0,045 km, tá? Lembrando que um quilômetro tem 1000 metros, então quando você multiplica por 1000, você encontra o que? 45 metros. Então, ok. A pista tem 45 metros, tá? E ele fala que a envergadura, tá? Tem que ser no máximo igual à largura da pista, ó. Então a envergadura aqui, ó, 34, 34, 39, 34, 34. Então a envergadura aqui, ó, tá todo mundo ok. Todo mundo passou na envergadura, ó. Tá? De novo, a envergadura, ela tem que ser no máximo igual à largura da pista. A largura da pista é 0,045 km ou 45 metros, tá? Então a envergadura de todo mundo aqui, ó, 34, aqui embaixo, ó, 34, 34, 39, 34, 34, tranquilo, então todo mundo passou. Vamos para o segundo, que é o comprimento da aeronave. Perceba que o comprimento da aeronave tem de ser inferior a 60 metros. Antes disso, só para lembrar, vamos passar logo tonelada para quilo aqui, ó, já que vai estar em quilo aqui. Observe que 110 toneladas, você vai fazer o que? Multiplicar por 1000 também, e você vai encontrar 110 mil quilos. Observe que uma tonelada tem 1000 quilos. Agora sim, vamos olhar aqui a questão do item 2. Ó. O comprimento da aeronave, tá, deve ser inferior a 60 metros. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. O comprimento é o primeiro, né? Comprimento por envergadura, o comprimento é o primeiro aqui, ó, que é do lado esquerdo. Tá? Então o comprimento tem que ser inferior a 60. Perceba que o item D, ó, já não dá. Ó. Perceba aqui, ó, que aqui tem mais de 60 metros. Ó. Se eu só tirar aqui para você enxergar o 61,50. Então o item D está fora. Ó. Tá? Porque o comprimento tem de ser o que? Inferior a 60. Que mais? Tem mais algum aqui? Não, né? Então o D eu já tirei, ó. Tá? Então eu já tiro essa resposta aqui. Beleza. Continuando. Vamos agora para a carga máxima.
A carga máxima não pode exceder 110 toneladas, ou em outras palavras, 110 mil quilos. Não pode exceder 110 mil quilos. Perceba que esse aqui está excedendo, e esse aqui também está excedendo. Tá? Então eu vou eliminar aí tanto o C quanto o E. Tá? Então eliminando o C e o E, eu vou eliminar aqui a letra D, vou eliminar a letra E, vou eliminar o que aqui, a letra A, porque tem um C, Então vejam que a resposta é letra B, Só pode o que? Os modelos A e B, os modelos de aviões A e B. Então a resposta é a letra B de novo, de abóbora, abacate e abacaxi. Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês hoje. Não esqueça de dar aquele like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E se você quer ver mais questões que envolvem tabelas, problemas sobre 4 operações, vai aparecer um card aqui no vídeo do lado esquerdo. E quando tiver disponível o vídeo sobre a parte de gráficos, vai aparecer outro card aqui, mas só vai aparecer quando estiver disponível, certo? Era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais!